Mas eu queria saber do senhor o seguinte, na sua visão, o país hoje, com essa situação toda, muita gente indo para a cadeia, dinheiro sendo resgatado e denúncias, o que o senhor está achando disso tudo, hein, doutor? O senhor esperava que isso acontecesse um dia? Eu acho que isso sempre aconteceu. Só que os mecanismos de controle se aprimoraram após a repressão da Revolução. Você pode ter certeza que os milicianos são os mesmos torturadores da ditadura militar. Os corruptos, hoje da Petrobras, são corruptos plantados há muito tempo nos negócios públicos. E uma coisa que a democracia liberal não resolveu é a interface entre o público e privado. A interface entre o público e o privado é sempre contaminada por corrupção, em todas as áreas. Inclusive você falou da saúde. Eu falei, vamos falar de saúde primeiro, mas a saúde, mas não tem jeito de desvincular nada da política. Muitas vezes o público não confunde saúde com assistência médica. A saúde do Brasil não pode ser boa, na medida em que 30% da população do Rio é favelada. Como você vai ter saúde numa população sem água encanada, sem esgoto, sem nutrição básica? Você acha que a crise do Rio hoje é consequência pouco também disso? E agora precisa ver que a favela não começaram, agora tem até teleférico no Alemão para encanto dos turistas. Isso é um absurdo, isso é rir da sua própria desgraça. Agora, não tem solução para a favela. A solução para a favela é acabar com a favela. Agora, eu tenho um orgulho, não sou candidato a nada, eu posso falar agora. Rio Preto é a única cidade do Brasil com mais de 400 mil habitantes que não tem uma única favela. Isso é obra de uma pessoa chamada Liberato Caboclo. Isso acha então que hoje a cidade agora criou essa cultura e dificilmente vai deixar uma favela ser implantada? Olha, o último esforço que eu fiz para não ter favela foi sensibilizar o empresário Álvaro Ferreira a lotear a área do Alphaville, que era a área ainda vazia, que podia ser invadida por favela. Porque não tem mais área para ser invadida por favela. A única área que tinha, que era em Gonzaga, aquela área já está tombada ao patrimônio público, tanto que já foi esvaziada. Não tem mais área em Rio Preto propícia a favelamento, são áreas extensas da periferia. Agora, o importante não é só não ter favela em São José do Rio Preto, é não ter favela em São Gonçalo, ou seja, em Potirendaba, não ter em Osasco, ou seja, em Mirassol. O Noroeste, o Rio Preto é cercado por cidades de ótimo padrão de vida. Ou seja, você está fazendo uma comparação como se fosse a grande Rio Preto, por exemplo, uma mini região metropolitana. Eu acho, eu que conheço bem o Noroeste paulista, eu acho Votuporanga o exemplo da cidade de classe média, onde não existe aquele contraste de muitos ricos, de poucos ricos e muito pobres. É uma cidade tipicamente de classe média, uma indústria do porte de uma cidade americana do interior, de igual população, com uma assistência médica boa, dada pela Santa Casa e algumas casas de saúde conveniadas, mas, sobretudo, com uma distribuição de renda não perversa, como acontece no resto do Brasil, inclusive em Rio Preto. O Rio Preto tem uma concentração de renda muito grande, sim, já para os padrões da cidade, embora ainda exista um resquício de herança de propriedades que não valiam nada até 1970. Eu cheguei em Rio Preto, e Rio Preto tem 100 mil habitantes. Então, muitas famílias de classe média baixa se beneficiaram pela valorização das suas chácaras, dos seus sítios. Mas, de qualquer maneira, você não vê a discrepância a ponto de nós termos essa vergonha que a renda per capita da Venezuela, o IDH da Venezuela é melhor que o do Brasil.
É só ver como é que está a situação. Então, o maduro não serve para nada, o podre serve. Se a Venezuela é maduro, aqui é podre. Porque o IDH da Venezuela é melhor que o Brasil. Mas eu vou deixar essas considerações para o Roberto Silva, que além de ser um consultor de escola, ele é de Votuporanga, que eu acho a cidade padrão de classe média do Noroeste Paulista, e que, além disso, herdou o nome de um grande cantor, e aqui vai a homenagem ao pessoal da minha idade, João Batista Queiroz, o Virgitino, que gostaram e gostam até hoje de ouvir o Roberto Silva. Vou passar aqui para o grande consultor Roberto Silva, que é de Votuporanga. Tá certo. Roberto aqui conosco também. Roberto, concorda com o doutor lá, a diferença que ele fez de Votuporanga? Tem uma indústria razoável e parece que ali a riqueza, se bem que lá também tem uns caras muito ricos, né, rapaz? Rico até demais, né? E ficaram ricos também de uma maneira muito esquisita, né? Um grupo ali, a máfia do asfalto tem muito dinheiro ali também, né? É muita coisa a ser explicada, mas de qualquer forma, o que o doutor disse é muito verdadeiro, né? Uma cidade de pequeno porte e que tem um parque industrial respeitável, a saúde muito bem administrada, uma universidade muito respeitada também, e pessoas ilustres, né? Uma cidade onde saíram pessoas ilustres. Ali é a Vila Leite ou a Vila João Leite é lá ou Fernandópolis? Tem uma briga danada lá, né? Fernandópolis. Vila Pereira e Vila João Leite. Tem essa história. Mas eu cheguei em Votuporanga em 1987, então a história anterior a isso conheço pouco, mas de qualquer forma eu vim para cá, para São José do Rio Preto, há 5 anos, mas de qualquer forma Votuporanga realmente é uma cidade de respeito, realmente é uma cidade exemplar em alguns aspectos. Fala para mim aqui, quando eu sonho em fazer sucesso, eu sonho em ganhar dinheiro, ter saúde, eu estou fazendo propaganda do futuro para mim mesmo, é isso mesmo que funciona? Sonhar é fazer propaganda do futuro para si próprio. Essa é uma frase que eu criei, está lá no livro Diário do Vencedor, e é uma frase que eu gosto muito, porque o poder da propaganda todos nós conhecemos, né? O poder da propaganda. E quando você faz propaganda para si próprio, então é óbvio que você vai realizar o seu projeto na medida em que você vai anunciar o que você vai fazer no futuro. Então, muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: me falta motivação, eu preciso de, não tenho motivação e tudo mais. Então eu sempre digo o seguinte, que motivo e ação levam a motivação. Motivação é o resultado da junção de 2 termos, motivo mais ação. Qual é o seu motivo? O seu motivo é o seu sonho, ele nasce do seu sonho. Então sonhar é fazer propaganda do futuro para si próprio, na medida em que você anuncia o que você será no futuro, sonhando, buscando, realizando e saindo do lugar. Não basta sonhar, cruzar os braços e esperar que a coisa aconteça, porque não é assim, né? O universo não conspira sozinho não, né, Roberto? Não tem jeito de conspirar sozinho o universo, não. Tem que provocá-lo, então, pelo que você está falando aí. Outra parte aqui, persistência. Persistência que aprimora o talento, o erro que ensina é a experiência que deu certo. Quer dizer, persistir, não desistir jamais, pelo que você escreveu, e o que você errou é a experiência que deu certo. Você não pode se arrepender e falar, nossa, eu fiz aquilo, meu Deus, não deu certo. É por aí? É por aí. Tem uma história que eu gosto muito, Storino, que é o seguinte: uma jornalista questionou o empresário o motivo do seu sucesso, e ele disse o seguinte, ele respondeu: o meu sucesso se deu em função dos meus acertos, acertando eu obtive sucesso. E aí ela novamente questionou: como é que foi possível acertar tanto? E ele respondeu: eu acertei por causa da experiência, tendo experiência você acerta. E ela novamente questionou: mas de onde vem essa experiência? Ele disse: dos erros. Então, o erro te leva ao acerto, o fracasso te leva ao sucesso na medida em que você tem a humildade, na medida em que a gente tem a humildade de admitir que errou e obter, a partir daí, a experiência contida nos erros, porque somente quando a gente tropeça é que a gente aprende um jeito errado de fazer, e aí a gente vai em busca do jeito certo de fazer. Então, o erro que ensina é a experiência que deu certo. Quando eu falo sonhar, fazer propaganda do futuro, eu posso falar também que isso provoca uma ação, vai acontecer alguma coisa e
Quer dizer, aí eu falo assim, pô, o cara tem sorte ou não tem sorte? A ação determina a sua sorte? Justamente. Eu tenho uma frase que eu gosto também de expressar, que diz o seguinte: sorte não é algo que acontece, é o resultado das atitudes que temos diante do que acontece. Então, sorte é consequência de atitude. Então, muitas vezes a gente diz, aquela pessoa tem sorte, porque, na verdade, a gente está observando na ação, né, a consequência da sua ação. Então, a gente não observou tudo aquilo que a pessoa teve que enfrentar para chegar onde chegou, né? Somente a pessoa que age sabe o preço emocional, o preço intelectual, o preço financeiro que ela está pagando para poder chegar onde chegou. Mas o público sempre só vê o resultado final e diz o seguinte: puxa, que pessoa de sorte. Então ela existe nesse sentido. Na medicina tem que trabalhar bastante, né, doutor? O doutor não gosta que mostre não, mas eu tenho aqui. Coloca essa imagem pra gente que nós resgatamos da internet. O trabalho quando começou. Hoje, quando você faz uma grande cirurgia, né, de reimplante, você faz aí determinados procedimentos, eles não começaram hoje, começaram lá atrás. Só a internet, somente os curiosos é que conseguem resgatar, por exemplo, a revista O Cruzeiro. Eu acho que isso aqui é da década de 60, doutor, onde o senhor tentou fazer um reimplante de uma perna de um cidadão que teve a perna amputada por um acidente de trem lá no Rio de Janeiro. Quer dizer, hoje em dia eu não sei se isso é uma coisa corriqueira, eu acho que não é, mas os recursos hoje são muito mais abundantes do que essa situação que a gente está mostrando aqui agora, onde foi tentado fazer tudo isso no Rio de Janeiro naquela época, e parece que na época também o Rio era o chamado padrão da medicina do Brasil, onde tinha muitos hospitais do governo federal e todo mundo era voltado para o Rio, né? O pessoal saía de Minas para São Paulo para tratar no Rio de Janeiro. Como é que o senhor encara, dentro da filosofia do Roberto, essa tradição de você tentar, errar, persistir até conseguir, doutor, na medicina? Eu acho que o Roberto Silva, como um homem reflexivo, ele, não religiosamente, fala como o Papa Francisco. É melhor a ação do que a oração. Ou como o Tom Jobim, 10% é inspiração, 90% são transpiração. O Roberto de Souza é um aristotélico, ele não é um platônico. Ele sonha no mundo real, não um sonho impossível, que é muito bom na poesia do Chico Buarque de Holanda. Sonhar, mas um sonho impossível. O Chico está sonhando que o PT é bom. Ele tem direito a sonhar com o que quiser, porque ele já repousa na imortalidade. Mas ele está sonhando o impossível, querendo nos convencer de tudo. O Chico só nos convence que é um dos grandes poetas de toda a história da literatura brasileira. Pode sonhar o que quiser. Ele deveria estar na Academia Brasileira de Letras. Igual o Silvio Santos da entrevista de bermuda, né? É igual a imortal. Ele é um imortal. Pode fazer o que quiser. Ele, Caetano, Tom Jobim e Gilberto Gil. O Gilberto Gil morreu, o Tom Jobim morreu. Eles deveriam estar na Academia Brasileira de Letras. São os grandes poetas da nossa geração, além do Arnaldo Antunes e outros menos votados. Nós tivemos Sarney na Academia Brasileira de Letras. Mas ele é um bom cronista. Acho que merece falar mesmo. Não, o Marimbondo de Fogo é um romance fraco. Mas ele, como cronista e conhecedor do intertexto da história, ele é fabuloso. A crônica dele é muito boa. E ele conhece o Brasil, o intertexto da história do Brasil muito bem. Agora, eu concordo com o Roberto que nós temos muita vocação para um platonismo idealista. Muita gente acha que ser idealista é ser bom. Não. Idealista é aquele sujeito que não raciocina dentro da realidade. A realidade concreta, aristotélica, é que sempre tem que ser trabalhada. O homem só produz em contato com a natureza, modificando-a, sem destruí-la, permitindo a sua perpetuação. O Marshall Berman, que provavelmente o Roberto Moura conhece, que é um sociólogo marxista americano, ele diz que tudo que é sólido explode no ar. Mas ele diz que os regimes totalitários soviéticos
falharam por duas razões principais. Primeiro, é porque o enlevo místico é um dos maiores deleites gratuitos do ser humano. O deleite místico. E isso foi proibido na época do stalinismo. E o segundo é a contemplação da natureza sem a pretensão de conquistá-la ou possuí-la, que é o pescar ou caminhar pelos vales. Isso é de um prazer enorme. A grande proliferação de quando houve a migração maciça do campo para as grandes cidades, onde a contemplação da natureza sem possuí-la se transformou em prazer sexual sensorial. Puramente, aí houve uma proliferação demográfica enorme, e isso é consequência da privação do prazer de viver em contato com a natureza. Então eu concordo com o Roberto plenamente. Ok, doutor. Sonhar, mas um sonho possível, mas não ficar no sonho. Por isso que o Lenin diz, sonhar é muito perigoso. Não fique só no sonho. Do sonho transforma em ação.